No princípio, a Bíblia já começa com tudo. Deus criou os céus e a terra. Ele falou, e tudo se fez. Luz, céu, terra, mar, estrelas, sol, lua, tudo explodiu em existência ao seu comando. Dá para imaginar a majestade? Então veio a obra-prima da criação, o ser humano. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, colocando-os num jardim perfeito chamado Éden. Ele lhes deu livre-arbítrio e a responsabilidade de cuidar da criação. Era o paraíso. Mas o paraíso não duraria para sempre. Tentados pela serpente, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Esse ato, chamado de queda, teve consequências devastadoras. O pecado entrou no mundo, rompendo o relacionamento perfeito entre Deus e a humanidade. O jardim do Éden, antes exuberante, desapareceu. Dor, sofrimento e morte se tornaram parte da vida. Apesar da desobediência, Deus não abandonou a humanidade. Ele prometeu um redentor, alguém que um dia consertaria as coisas. Essa promessa ecoaria pelo resto da Bíblia, oferecendo um vislumbre de esperança num mundo agora quebrado. À medida que o pecado se espalhava, Deus escolheu recomeçar com um homem chamado Noé, instruindo-o a construir uma arca para sobreviver a um dilúvio devastador. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água. O arco-íris se tornou um símbolo dessa promessa. Quando a humanidade começou a repovoar a terra, eles novamente se desviaram de Deus, culminando na Torre de Babel. Em seu amor, Deus confundiu suas línguas e os espalhou, impedindo-os de se unirem em sua rebelião contra ele. Gerações depois de Noé, Deus chamou um homem chamado Abrão. Deus fez a Abrão uma promessa incrível, torná-lo uma grande nação, abençoá-lo, engrandecer seu nome e, por meio dele, abençoar todas as famílias da terra. Imaginem ser escolhido para tal tarefa. Abrão obedeceu a Deus, deixando sua terra natal e viajando para uma nova terra que Deus prometeu a ele e seus descendentes. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e lhe deu um filho, Isaque, por meio de quem a promessa continuaria. Isaque teve um filho chamado Jacó, mais tarde chamado de Israel, e seus 12 filhos se tornaram os ancestrais das 12 tribos de Israel. A história de José, um dos filhos de Jacó, é um testemunho da fidelidade de Deus, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Vendido como escravo por seus irmãos ciumentos, José foi levado para o Egito. Lá, por meio de uma série de eventos orquestrados por Deus, ele ascendeu a uma posição de poder inferior apenas à do faraó. Quando a fome atingiu a terra, os irmãos de José viajaram para o Egito em busca de alimento, inconscientes de sua verdadeira identidade. Num reencontro emocionante, José perdoou seus irmãos, demonstrando o poder do perdão e a capacidade de Deus de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Com o passar do tempo, um novo faraó subiu ao poder no Egito, que não conhecia José. Os israelitas, descendentes de Jacó, tornaram-se numerosos e poderosos. Temeroso de sua crescente população, o faraó escravizou os israelitas, forçando-os a trabalhos forçados. Foi durante esse tempo de opressão que Moisés, um hebreu criado na corte do faraó, foi chamado por Deus para libertar seu povo. Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente, comissionando-o a confrontar o faraó e exigir a libertação dos israelitas. Quando o faraó se recusou, Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito, culminando na morte dos primogênitos. Esta última praga finalmente quebrou a vontade do faraó, e ele permitiu que os israelitas deixassem o Egito num êxodo em massa. Deus abriu o Mar Vermelho milagrosamente, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Enquanto o exército do faraó os perseguia, as águas se fecharam, afogando os egípcios. Este evento tornou-se um momento decisivo na história de Israel, um testemunho do poder e da libertação de Deus.
Seção 4. Um rei e seu reino. Josué, 2 Samuel. Depois de vagar pelo deserto por 40 anos, os israelitas, sob a liderança de Josué, finalmente entraram na terra prometida. Eles enfrentaram muitos inimigos, mas com a ajuda de Deus, eles conquistaram a terra e a dividiram entre as 12 tribos. O livro de Juízes conta a história das lutas dos israelitas para permanecerem fiéis a Deus durante esse tempo. Eventualmente, os israelitas desejaram um rei como as outras nações. Deus atendeu ao seu pedido e Saul se tornou o primeiro rei de Israel. No entanto, Saul desobedeceu a Deus e o reinado passou para Davi, um pastor que havia matado o gigante Golias. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro habilidoso, um músico talentoso e escritor de muitos salmos. O filho de Davi, Salomão, o sucedeu como rei. Salomão era conhecido por sua sabedoria, riqueza e pela construção do templo em Jerusalém. O templo tornou-se o centro de adoração dos israelitas, uma representação física da presença de Deus entre seu povo. O reinado de Salomão marcou uma era de ouro na história de Israel, um tempo de paz e prosperidade. Seção 5. Os profetas falam. Isaías, Malaquias. Apesar de períodos de fidelidade, os israelitas frequentemente se desviavam de Deus, adorando ídolos e desobedecendo às suas leis. Deus, em sua misericórdia, enviou profetas para avisá-los das consequências de seus pecados e para chamá-los de volta para si. Os profetas eram porta-vozes de Deus, transmitindo mensagens de advertência e esperança. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os 12 profetas menores falaram a palavra de Deus com ousadia, muitas vezes enfrentando oposição e perseguição. Eles predisseram o julgamento vindouro sobre Israel por causa de seu pecado, incluindo a destruição do templo e seu exílio na Babilônia. No entanto, eles também ofereceram mensagens de esperança, prometendo uma futura restauração e um Messias vindouro que salvaria seu povo de seus pecados. Os livros proféticos são repletos de imagens vívidas, linguagem poética e pronunciamentos poderosos. Eles servem como um lembrete da santidade de Deus, sua justiça e seu amor inabalável por seu povo. Eles também apontam para a vinda de Jesus Cristo, o cumprimento das promessas de Deus e a esperança final para a humanidade. Seção 6. Um Salvador nasce. Mateus, João. O Novo Testamento começa com o nascimento milagroso de Jesus Cristo, o Messias há muito esperado. Nascido da Virgem Maria na cidade de Belém, Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Seu nascimento cumpriu as profecias do Antigo Testamento e inaugurou uma nova era no plano redentor de Deus para a humanidade. Mateus, Marcos, Lucas e João fornecem uma perspectiva única sobre a vida e o ministério de Jesus. Mateus enfatiza Jesus como o cumprimento da profecia judaica, o Rei dos Judeus. Marcos retrata Jesus como o servo sofredor, enfatizando seus milagres e autoridade sobre o mal. Lucas apresenta Jesus como o Salvador compassivo, estendendo a mão aos marginalizados e oferecendo esperança aos perdidos. João enfatiza a natureza divina de Jesus, proclamando-o como o Filho de Deus que veio revelar o Pai. Esses 4 evangelhos, embora diferentes em sua ênfase, se harmonizam para pintar um belo retrato de Jesus Cristo, sua compaixão, sua autoridade, seus ensinamentos e seu sacrifício supremo na cruz pelos pecados do mundo.